Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. É um prazer muito grande estar com você. Estamos aqui na presença do nosso querido irmão e amigo, Luiz Henrique, para nós falarmos um pouco mais ao seu coração, não é, Luiz? Sim, claro, estamos aqui. Sempre muito bom separarmos um tempo para falarmos da palavra de Deus e meditarmos nessa palavra. Sim. E no programa passado, nos programas passados, nós temos preparado algo para você que fala sobre a constituição do reino dos céus. Os procedimentos pelos quais nós temos que viver. Né? Lembrando que é um reino. E no reino você não pode andar de qualquer maneira. Claro. Né? No reino, nesse lugar chamado Brasil, por exemplo, existe uma Constituição, existe todo um processo, né, que o cidadão que quer ser um cidadão brasileiro precisa passar por ele. E com certeza. Agora nós vamos falar, nós já falamos sobre esse reino, nós já falamos sobre alguns aspectos desse procedimento, e agora nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino sendo pregado. Né? E será pregado em todo o mundo este Evangelho do Reino, então virá o fim. Veja que esse Evangelho foi falado pelo Senhor logo em seguida que ele foi, vamos chamar assim, apresentado publicamente, vamos dizer assim. Né? Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós vemos que dentro desses processos, Luiz, desse procedimento, muitos às vezes até se enganam, achando que estão fazendo algo que realmente possa agradar a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se acharam, pensavam ser agradáveis a Deus. Por exemplo, Caim. Imagina que Caim não tenha querido, não tenha buscado agradar a Deus. Claro, claro. Deu o melhor da terra, mas Deus não se agradou de Caim. Aliás, se você perguntasse, fizesse uma entrevista com qualquer pessoa, ou saísse na rua e perguntasse: você gostaria de fazer a vontade de Deus? Todo mundo ia dizer que sim. Com certeza, todo mundo quer fazer a vontade de Deus. Enio, nós chegamos num estágio do programa, em cima desse tema, que é o Evangelho do Reino. Sim. O Evangelho, como já foi comentado aqui, são as boas novas do reino dos céus. Isso. Não é? Quando, como você estava falando há pouco, tanto João Batista, que foi um precursor do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus, na introdução, na palavra introdutória do Senhor, quando ele foi declarado pelo Pai como o Filho de Deus, sim, a missão dele é única. É estabelecer nessa terra o reino dos céus. Isso mesmo. Como temos ouvido, tem sido compartilhado aqui. O reino dos céus. Então é uma questão de um reino, onde o rei é o próprio Senhor Jesus, que hoje ele já entrou dentro de nós. Sim. Tá certo? E nós temos que ouvi-lo, e toda aquela constituição que foi compartilhado aqui durante essa semana, de Mateus capítulo 5, está num estágio mais elevado do que qualquer homem naturalmente possa. Nós por nós mesmos não conseguimos. Sim, né? O Eduardo falou aqui numa ocasião, ontem, no programa, que o Pai falou: sede perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Quer dizer, sim, a questão é como ser perfeito. É por meio do Senhor Jesus. E nós devemos estar invocando o nome do Senhor. Não podemos esquecer disso, viu, Enio? De jeito nenhum. A palavra é muito elevada, é muito preciosa, mas a prática do reino é por meio de invocarmos o nome do Senhor, é contatarmos esse rei que já está dentro de nós. Permitir que ele em nós possa crescer, e assim nós permitir que ele seja expressado em nós. Amém. Ele sendo expressado em nós é o reino. Isso, ele possa crescer e reinar. E reinar, crescer e reinar. Isso mesmo. E
Vamos ver aqui, Luiz, nós trouxemos um versículo, vários versículos aqui, vamos ler um aqui, diz assim, uma palavra um pouco, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que está sendo falado aqui, mas vamos lá. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que palavra séria, Luiz. É muito interessante. É uma palavra muito séria. Não é? Nós vemos aqui que, o que é essa iniquidade? Nós já vimos, falamos no projeto Café com Deus, ali que iniquidade é o contrário de equidade. É o contrário de andar dentro dos parâmetros da justiça de Deus, conforme nós vimos nessa Constituição do Reino dos Céus, de 5 a 7 do livro de Mateus. Mas aqui, Luiz, nós estamos deparando com uma prática de cristãos convertidos. Veja, que coisa, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Quem é que pode fazer isso, Luiz? Profetizar, expulsar demônio, fazer milagres, senão o povo de Deus, o povo cristão, o povo crente, vamos chamar assim, como as pessoas dizem. Sim, claro. Né? Enio, aí é um alerta para nós, como é dito aqui, o ponto é fazer a vontade do meu Pai. Sim. Fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai, para eu fazer, por exemplo, vamos supor que você é meu patrão, correto? Se você sendo meu patrão, e eu não conhecer exatamente qual é a sua vontade, eu posso estar ali dentro da sua empresa, claro, e posso executar as minhas atividades, as minhas tarefas dentro da sua empresa da forma como eu achar melhor. E pode não ser a sua vontade. Sim. Eu posso estar ali no meio, trabalhando, fazendo algumas atividades, podem até dar algum resultado, tal, mas pode não ser a sua vontade. Então, é um alerta aqui, eu acho que ainda vale a pena nós ainda discutirmos para nos ajudar a como viver esse reino. Exatamente. Nós temos que ver que essa questão da iniquidade, ela não é uma questão aqui, nesse caso aqui, a iniquidade que está no mundo. Porque as pessoas imaginam, né, que essa iniquidade que está no mundo é o que vai fazer muitas pessoas estarem frias, nós vamos falar no próximo versículo, né? Mas essa iniquidade não é uma iniquidade fora, é uma iniquidade dentro do corpo de Cristo. Correto. Né? Correto. É uma iniquidade, conforme você diz, quer dizer, o dono da fábrica, o patrão, pensa numa linha e eu, empregado, faço outra coisa achando que estou agradando a ele, ou nem querendo saber se eu estou agradando a ele ou não. Como você falou há pouco no início do programa, o exemplo do Caim e Abel. Sim. Quem pode entender aquilo lá? Exatamente. Aquela questão do Caim, fez uma atividade boa, uma coisa boa, ofereceu do melhor, mas não era de acordo com o coração de Deus. Por isso nós precisamos ter mais comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, para conhecer qual é a vontade dele. Luiz, nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para nós falarmos um pouco mais sobre esse assunto, vamos dizer assim, um pouco polêmico, né? Um instantinho só, daqui a pouco nós voltamos. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075.
Estamos de volta com o seu programa Café com Deus e nós estávamos falando no bloco passado sobre a questão, Luiz, da iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas é interessante que esses que o Senhor Jesus nomina aqui como aqueles que praticam a iniquidade, são esses que dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. É muito interessante, porque a partir do momento que nós recebemos a vida e o poder do Senhor Jesus entrou dentro de nós, sim, é muito sério isso. Muito sério. Nós recebemos a vida e o poder quando nós cremos no Senhor Jesus e nós entramos para dentro desse reino. Sim. Agora, dentro dessa vida que está dentro de nós, nós temos o nome do Senhor. Sim. Que o nome do Senhor ele é extremamente... A Bíblia fala que acima do nome de Jesus não há nenhum outro nome que importa que o homem seja salvo. Então, no nome do Senhor há muito poder, sim, certo? Agora, é claro que nós devemos profetizar no nome do Senhor, é claro que nós devemos, quando necessário, expulsar, sim, demônios, sim, é claro que é necessário, quando necessário, fazermos milagres. Porém, a questão é, qual é o motivo? Sim. Quando há uma situação, por exemplo, de orar por uma pessoa, ser curada, para expulsar um demônio, qual é o motivo do meu coração de usar o nome do Senhor para fazer aquilo? Pergunta, será que é para minha promoção? Será que é para produzir algo para o reino ou para minha promoção? Ou para minha promoção, para minha evidência. Então, o nosso coração, nós temos que estar sempre nos esvaziando, nos arrependendo, falando: Senhor Jesus, limpa o meu coração de qualquer promoção própria. Senhor, eu quero estar oculto em Ti. Amém. Eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade, né, de maneira que o Senhor possa produzir o reino através do meu viver espontaneamente. Porque tudo que for feito não sou eu, é o Senhor que está fazendo. Isso mesmo. Então você tem alguma coisa do que se orgulhar, do que se promover? Por isso que o Senhor aqui fala: ai de vós, né, apartai de vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, você usar o recurso do reino, sim, praticar aquelas coisas, com uma outra intenção que não é de produzir o reino, de levar as pessoas a serem salvas, delas crescerem em vida, de levá-las a invocar o nome do Senhor, para produzir a expressão do Senhor, e não para que eu possa me promova. Então, é verdade. Isso, Enio, sendo bem claro e direto, isso pode acontecer com você, sim, pode acontecer comigo. Se nós não buscarmos o Senhor Jesus, nos humilharmos, nos arrependermos, estarmos em comunhão com o Senhor, qualquer um, porque se eu começar a te elogiar, o Enio, Enio, você é o melhor apresentador Senhor do Jesus. Programa. Salva, Jesus. Você, toda vez que você fala, você arrasta multidões, Senhor Enio, Jesus. Você... E aí, daqui a pouco, a sua atenção volta para você. É verdade. Você já está muito preocupado com que as outras pessoas estejam sendo salvas. Isso mesmo, Luiz. Na verdade, é o seguinte, conforme a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. Na verdade, esses pobres em espírito são pessoas que têm o seu espírito esvaziado. Quer dizer, o espírito humano, onde o Espírito de Deus habita, cada dia vai sendo esvaziado. Vai sendo tirado coisas do nosso natural, você do nosso sempre querer. Pronto para receber exatamente, mais. Pronto para sempre, ávido, pronto e sedento para receber sempre mais e mais e mais do Senhor. Porque é uma questão de vida. Exatamente. E não de conhecimento. Se fosse conhecimento, por exemplo, você tem 30 anos de conhecimento da palavra. Vamos dar um exemplo. Então, quanto mais passa o tempo, de repente o seu interesse, se fosse por questão de conhecimento, pelo Senhor, pelo reino, poderia ir diminuindo, porque sim, você já está cheio de coisa. Mas a questão de vida, não. Todo dia, você precisa tomar água, você precisa do pão, do alimento. E o Senhor Jesus, no reino, Ele fala que Ele é o pão, exatamente, Ele é verdadeiro pão, Ele é a verdadeira bebida. Ou seja, nós precisamos estar dependendo dEle todo o tempo. Né? Luiz, não é pela questão do conhecimento e também não é pela questão do dom.
Não, é pela questão da vida. Questão da vida. O crescimento em vida. Não é? Nós vamos ter muitas surpresas no dia do Senhor, porque em 1 Coríntios 3, ele diz que se a obra que alguém edificou, nós vamos falar isso mais daqui a pouco nós vamos falar, acho que amanhã nós vamos falar, quem estiver aqui vai estar falando sobre esse assunto maravilhoso, da edificação conforme Deus quer, não conforme o homem quer. Porque se aquele que edificou com madeira, feno e palha, né, manifesta se tornará a obra dessa pessoa que edificou. Se essa obra não permanecer, ele vai receber dano ou detrimento. Senhor e Jesus. se a obra dele permanecer, ele receberá galardão. Então, muitas vezes nós vemos aqui que nós não estamos aqui, veja, querido, nós estamos aqui para criticar ou julgar o servo alheio. O servo é de Deus. Esses amados irmãos que estão aí pregando muitas outras coisas, pregando aí riquezas, pregando milagres, tudo bem, graças a Deus o evangelho está sendo alcançado. Mas eu pergunto, será que essas pessoas estão prosseguindo em ser cidadãos do reino? Estão sendo estimuladas em ser cidadãos do reino? Porque se nós formos cidadãos do reino, que nós estamos nesse processo de crescimento, se nós formos tais cidadãos do reino, sabe o que vai acontecer? O que você determinar na sua vida e na vida do seu próximo vai acontecer, porque você está reinando nessa terra. Mas o nosso coração, o seu coração, precisa estar puro, precisa estar limpo, precisa ser singelo. O que é um coração singelo? O que é singeleza? Singeleza é você ter um único alvo. Você não está pensando em salvar pessoas, ou até mesmo em expulsar demônios, isso ou aquilo outro, com os olhos nisso, mas querendo se locupletar, querendo ficar rico, querendo ficar aí comprando casas de milhões de dólares, de milhões de reais. Que é isso? Nós estamos mercadejando por acaso a palavra de Deus? Não. Veja, não estamos aqui julgando a obra desse ou daquele. Nós só estamos mostrando para você, meu querido, que muitas vezes você está desencorajado a estar no meio dos cristãos, no meio de um ajuntamento cristão, por causa dessas questões que são iniquidade, que esfriam o seu coração, que esfriam o meu coração. Veja, você vê aí, às vezes, homens de Deus colocando dinheiro, me perdoe, nas suas partes íntimas ali, na cueca. Onde já se viu? Isso não é possível. No porta-mala. Para que isso? Será que essas pessoas estão entendendo em que campo elas estão lidando? Não é? Qual é o império que elas querem construir? Ou é o reino de Deus, o reino dos céus, que é o que precisa ser evidenciado, é que elas querem? Então, aí que a coisa fica um pouquinho mais, né, Luiz? Como dizia o mineiro, né, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Nós vemos que as questões do dia a dia, as questões do viver cristão, elas requerem um padrão mais elevado. Conforme você disse, não de conhecimento, não de dons do Espírito, mas um padrão que realmente expressa o quanto da vida de Deus está em nós. O quanto nós podemos reinar por meio dessa vida de Deus. Então, querido, nós estamos aqui trazendo esse alerta para você. Né? Graças a Deus que você está aí nos ouvindo, que nós podemos falar algumas palavras. E espero não ofender você, nem ofender nenhum obreiro, absolutamente. Nós não queremos nada disso. O que nós queremos é que o reino de Deus se confira no seu coração, no coração da sua família, no coração dos seus filhos, no nosso coração, em nome de Jesus. É isso que nós queremos. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos a continuar esse assunto. Até já. O Projeto Café com Deus preparou um espaço especial para receber você. Conheça nosso centro de convivência, com sala de leitura, biblioteca, auditório, cantina, área de lazer, sala para crianças e muito mais. Sua presença é muito importante para Deus e para nós. Esperamos por você. Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. Telefone 3721-1075.
Estamos de volta com o seu programa Café com Deus. Estamos falando aqui sobre um assunto bastante difícil, né, Luiz? Sim. E nós trouxemos ainda mais um versículo que diz o seguinte, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, isto é, aparência de santidade, negando-lhe, entretanto, o poder. Veja que esses últimos dias, meus amigos, são tempos difíceis. Quando disse Jesus que naquele tempo, né, sobrevirão dias, tempos difíceis, sobrevirão, já sobreveio, já estamos nesses tempos difíceis. Não é isso, Luiz? Senhor Jesus. Então, é nesse aspecto que nós estamos falando. Porque, veja, muitas pessoas estão praticando iniquidade, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Muitas pessoas estão se dando aos prazeres do mundo. Irmãos, crentes, cristãos, pessoas que disseram num determinado tempo da vida amarem o Senhor, estão aqui muitas vezes praticando coisas assim, estão aí muitas vezes presos por conta de crimes que cometeram, né? Estão aí em situações difíceis, muitos aí nos consultórios, nos manicômios, porque, né, estão, né, Luiz, como que variando nesses últimos dias, né? Na verdade, isso é um pano de fundo, é um quadro. Essa passagem, ela na verdade mostra um pano de fundo para que possamos ver a necessidade do reino dos céus. Amém, isso mesmo. Então nós precisamos, nós estamos vivendo realmente tempos difíceis, e nós precisamos muito mais, cada vez mais, da graça e da misericórdia e do viver do reino. Amém. Há uma necessidade de mais pessoas vivendo a vida do reino. Isso mesmo. Por isso o programa Café com Deus, na verdade, nós não temos prazer em falar desse assunto, porque realmente é bastante difícil para nós. Mas, na verdade, é uma realidade que é presente. E nós precisamos orar mais frequentemente, buscar mais o Senhor Jesus, para que nós possamos não ser envolvidos por essa situação. Luiz, mas nós temos aqui uma palavra muito alentadora, por um lado. Digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Veja, isso está em Romanos 13, de 11 a 13. Conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Meu querido, minha querida, é hora de você e eu despertarmos do sono. Se nós estivermos dormindo, não tem problema. O sangue de Jesus está aí para isso. Se nós não nos demos para o reino, não tem problema nenhum. Mude as suas vestes, né? Passa uma água no rosto e saia para fazer a vontade de Deus, segundo o coração dele. Despertai do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, por isso que nós estamos vendo toda essa situação aí, Luiz, que nós não temos prazer nenhum em falar dessas situações. Exatamente. Vai alta a noite, vem chegando o dia, rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. E depois, numa outra passagem, o próprio Senhor Jesus diz assim, respondeu Jesus, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E ainda falou mais. Ele falou assim, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós colocamos todas essas questões aqui, na verdade, o que nós queremos, como o Luiz falou, é um pano de fundo. Nós queremos que você
e eu, a sua casa, a minha casa, a casa do Luiz, a casa de todos nós que fazemos parte do programa Café com Deus, e a casa de todos nós, crentes, cristãos. Veja, nós queremos ser luz, que nós possamos ser luz para esse mundo cheio de trevas. Por um lado, nós sabemos que a coisa está difícil, né? Aqui tem um ponto-chave que diz o seguinte, o Senhor Jesus falou, quem me segue? Quem me segue? Repete comigo, por favor. Você que está em casa, amigo, amiga de casa. Senhor Jesus, fala junto comigo, Senhor Jesus. Forte, fala forte. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Sim. eu quero te seguir. Sim. Senhor Jesus, apesar desse mundo tão cheio de trevas, Sim. eu quero te seguir. Amém. Senhor Jesus, Amém. me ajuda a te ver. Sim. Eu quero a luz da vida. Senhor Jesus, Amém. me livra das trevas, me livra da confusão desse mundo. Senhor Jesus, eu preciso da luz da vida. Amém. Me ajuda a te seguir. Amém. Amém. Você pode ter ficado chocado com essas palavras, mas há uma saída. Sim. O Senhor Jesus é a luz da vida. Por isso, como lemos no versículo, quem me segue terá a luz da vida. Amém. Não andará em trevas. Sim, pelo contrário. Não existe outra coisa a mim, ao Enio, a você de casa, a ser feito. Eu e você temos que negar a nós mesmos e seguirmos o Senhor Jesus. Amém. Bom, nesse tempo, né, em que virá o fim, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24, de 10 a 14, nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, né, e se odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por um lado, veja, nós estamos pregando e falando sobre coisas muito difíceis, sobre multiplicar essa iniquidade. Veja, essa iniquidade que nós estamos falando, meu amigo, não é a iniquidade do mundo, não. A iniquidade do mundo não afasta ninguém de Deus. A iniquidade do mundo traz as pessoas até Deus. Nós estamos falando aqui, e o Senhor Jesus estava se referindo aqui, à iniquidade que está no meio da cristandade hoje. É isso que o Senhor está falando aqui. É isso que esfria o coração de muita gente. É por isso, querido, que você muitas vezes está aí com dificuldade de se reunir aqui ou ali, porque está vendo tantas essas dificuldades. Não olhe para o homem. Não olhe para nós, não olhe para o Luiz, não olhe para nenhum de nós. Não olhe para aquele que você às vezes está assistindo o programa dele lá. Olhe para Jesus. Esse pode fazer muito mais do que você pode pensar ou pedir. Isso é Ele mesmo que diz. Ele pode fazer isso. Então, isso tudo tende a acontecer. Essas coisas difíceis que nós estamos falando aqui, tende a acontecer porque são os tempos do fim. E nós estamos hoje, meu amigo, minha amiga, pregando este evangelho do reino para todas as nações. Porque o nosso coração é que o fim se aproxime cada vez mais, que chegue o fim para que nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus o mais rápido possível e estarmos livres desse mundo tenebroso. É isso que nós estamos falando. Por isso que nós estamos preparando o seu coração desde o início da semana, não é? Com toda essa palavra, porque é algo bastante difícil para nós. É difícil para todos nós, mas nós temos uma esperança. Ainda que se multiplique a iniquidade, nós não queremos que o seu coração e que o nosso coração seja esfriado por todas essas coisas. O que nós queremos é perseverar até o fim, para que sejamos salvos. Luiz, mais uma vez, nosso tempo, o programa acabou. E nós queremos ainda que você fique conosco. Amanhã estaremos de volta falando ainda um pouco mais. Fique com Deus e até amanhã.